Bom dia, então vamos iniciar essa parte de sistemática e inferência filogenética, tentando entender os conceitos básicos que estão por trás dessa disciplina. A sistemática filogenética, ela é desenvolvida formalmente pelo biólogo alemão Willi Hennig, nesse livro seminal dele chamado Sistemática Filogenética. Quais são os objetivos desse nosso encontro? São entender os conceitos de grupos monofiléticos e parafiléticos, entender os conceitos de caracteres apomórficos e plesiomórficos, e entender o que é uma sinapomorfia e uma simplesiomorfia. Então, a hipótese de Darwin é que a semelhança dentro de espécies é devida à descendência comum e à transmissão de caracteres hereditários. O corolário é que se a transmissão de caracteres hereditários é genealógica, a gente pode reconstruir a filogenia estudando caracteres hereditários. A classificação natural é, portanto, a classificação genealógica, ou seja, a classificação que respeita a genealogia das suas espécies, que a gente chama de filogenia. Então, nos seguintes slides, vocês vão ver a diversidade dos vertebrados terrestres, os tetrápodes. Esse é o nome latim da megaclasse lineana, que é tetrápoda. Megaclasse é uma das categorias lineanas de classificação acima de classe e abaixo de filo. Então vocês podem ver mais em detalhe naquele site que eu mandei para vocês, o Catalog of Life. Beatriz, você pode fechar seu microfone, por favor? Está dando interferência. Obrigado. Então, os tetrápodes ou vertebrados terrestres, eles são compostos de animais que vocês todos conhecem muito bem, né? As aves, que são classe aves, os jacarés e crocodilos, que são a ordem crocodília, os quelônios, né? Tartarugas, jabutis e cágados, que são a ordem testudines, os lagartos, cobras de duas cabeças e serpentes, que são a ordem Squamata, e os mamíferos, que são a classe mamália. Finalmente, a gente tem os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias, que são a classe anfíbia. Nessa imagem tirada do Catalog of Life, vocês podem ver as seguintes informações. A gente tem a classificação lineana de tetrápoda, então vocês podem ver aqui em cima, né, tetrápoda. Então, qual é o status dele? É uma megaclasse. Né? Os tetrápodas pertencem ao domínio eucariota, né? Então eles são eucariontes, têm células nucleadas, são animais, né? É o reino animal. Eles pertencem ao filo cordata, então eles têm uma notocorda que sustenta o corpo. Eles pertencem ao subfilo vertebrata, então eles têm uma coluna vertebral. Eles pertencem ao infrafilo gnatostomata, ou seja, eles têm uma mandíbula, ao parvifilo osteictes, então eles têm uma estrutura óssea de ossos longos, e finalmente a megaclasse tetrápoda, né, que são os vertebrados terrestres, né, que descendem de Ichthyostega, como a gente viu na aula precedente. No gráfico de pizza, vocês podem ver a diversidade em número de espécies dos diferentes táxons de anfíbia, mamália e squamata. Então, no Catalog of Life, aqui os anfíbios, né, tem aqui em torno de 8.000 espécies, né, 7.000 espécies de sapos, rãs e pererecas e 738 de salamandras. Os mamíferos tem aqui hoje em dia em torno de 6.000 espécies, né, quase 2.400 espécies de roedores, rodência, quase 1.500 espécies de quiróptera, morcegos, né, que são os maiores grupos, né, a gente tem em torno de 530 espécies de primatas. E aqui, squamata, né, que são os lagartos, anfisbenas e serpentes, a gente tem em torno de 11.000 espécies. Né? As aves, a gente tem quase 12.000 espécies. Né? As aves
tem também em torno de 12 mil espécies. Então aqui a gente pode ver o diferente número de aves. Esses números aqui eles são números aproximados, né? A gente tem cada sociedade, né, científica que trabalha com esses grupos tem contagens mais precisas do que estão aqui no Catalogue of Life. Então vocês têm aqui aves 10.794 espécies, mamíferos 6.200, né, 27 espécies de crocodilos e jacarés e 11.700 espécies de esquamados. Os quelônios têm em torno de 365 espécies. Né, a gente tem também algumas estatísticas, né, sobre a diversidade de cada categoria lineana, né, subordinada à megaclasse tetrápoda. Então vocês têm aqui, dentro da megaclasse tetrápoda, a gente tem 3 classes, 2 subclasses, 77 ordens. Então isso daí dá uma ideia para vocês sobre a diversidade dos tetrápodes, né, tanto em número de espécies quanto em número de categorias que estão associadas a elas. Nessa imagem do OneZoom, que é o outro site que eu indiquei para vocês, vocês veem a classificação filogenética do tetrápode e seu tempo de origem, que é figurado aqui no nó. Então os tetrápodes aparecem aqui em torno de 340 milhões de anos atrás. Dentro dessa árvore a gente reconhece os 6 principais grupos, né? A gente tem os anfíbios, que estão aqui, né, que aparece há 310 milhões de anos atrás. Né? Depois a gente tem os amniota, e os amniota dão origem aos mamíferos, que aparecem há 180 milhões de anos atrás, e aos sauropsida há 300 milhões de anos. E aí dentro do sauropsida a gente tem aqui os quelônios, testudines, os jacarés e as aves que estão nesse grupo aqui. Aqui a gente tem os lepidossauros, né, que são os lagartos e serpentes. Aí você tem esse grupo aqui que é a única ordem, né, desse grupo aqui dos lagartos, e aqui os outros lagartos aqui com seus diferentes grupos que aparecem em torno de 200 milhões de anos atrás. Dentro dessa árvore filogenética a gente aparece outros nomes como amniota. Então, amniota aqui inclui todos os tetrápodes que possuem um ovo capaz de sobreviver em ambientes secos, né? Ao contrário dos anfíbios, que possuem ovos que precisam de um ambiente aquático ou muito úmido. Então, desse nó de amniota, já mostrei para vocês, se diversificam então os mamíferos, as tartarugas, jacarés e aves, e aqui os lagartos e serpentes. A gente pode simplificar a árvore dos tetrápoda e guardar somente suas relações de parentescos e a topologia, né? Então, quando a gente fala topologia da árvore, são essa árvore daqui que representa as relações de parentesco entre os diferentes grupos. Então, nela a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, né? Dentro desses 7 grupos a gente vai pegar 6 grupos principais, né? Os anfíbios, os mamíferos, os lagartos, aqui, esquamata, as tartarugas e as aves e jacarés. O nome do nó em vermelho na base da árvore, onde está a raiz, é tetrápoda. Então, como essa é uma árvore filogenética, ou seja, uma árvore de relação de parentesco entre os seres vivos, tetrápoda é o taxon pai de todos os seres vivos nessa árvore. Então, dito de outra forma, todos os taxons que estão nessa árvore são tetrápoda, certo? Então, esse nome daqui, ele se aplica a todo esse conjunto, né, de descendentes. Então, porque essa é uma árvore filogenética, né, então a gente aplica esse nome aqui, tetrápoda todo. Então, tudo que está em vermelho é tetrápoda. Então, os tetrápodes é o taxon que é superior, né, no sentido lineano,
anfíbios, squamata, testudines, crocodília e aves. Aqui a gente tem, eu coloquei outros nomes de nós, a gente tem um nó em verde, logo depois da base, é amniota. Amniota, aqui que inclui então todos esses táxons aqui, mamíferos, né, lagartos e serpentes, tartarugas, crocodilos e jacarés e aves. Ele é grupo irmão dos anfíbios, de anfíbia, que está aqui. Então ele é grupo irmão porque eles são os dois ramos que descendem de tetrápoda. Então, de tetrápoda a gente teve uma cladogênese, ou seja, a gente teve a separação das linhagens, isso daí através do processo de especiação, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então a gente tem os anfíbios aqui, que são uma linhagem diferente de amniota. Então essa separação, né, é uma separação importante que dá origem a esse grupo amniota, que é da qual nós mamíferos pertencemos. Então todos os táxons em verde aqui são amniota. A principal diferença que existe entre os anfíbios e a amniota é a reprodução. Então, enquanto a maior parte dos anfíbios põem ovos que dependem da presença de água para não se ressecar, os amniota, né, que estão todo esse grupo em verde, possuem um ovo amniótico que contém, entre outras estruturas, uma bolsa amniótica que permite aos embriões sobreviverem mesmo na ausência de água. Dentro dos amniota, a gente tem duas linhagens ou dois grupos irmãos. Então a gente tem mamália e aqui a gente tem sauropsida. Então esses dois grupos, eles diferem em função da estrutura de inserção dos músculos da mandíbula. Os sauropsida, eles incluem todos os descendentes em azul, então inclui os lepidossauros, né, que são esses grupos de lagartos e serpentes, inclui os quelônios e inclui os crocodilos e aves, que são chamados de arcossauros. Arcossauros quer dizer os lagartos que reinam. Então, os lagartos, os lepidossauros, eles incluem duas ordens, que são os grupos irmãos, Rhinchocephalia e Squamata. Rhinchocephalia tem uma única espécie vivente, que são as tuataras. E Squamata são lagartos e serpentes e anfisbenas que possuem mais de 11.000 espécies viventes, né? Então, a gente tem aqui uma diferença muito grande de diversidade, né, entre essas duas linhagens, uma que possui 11.000 espécies e outra que possui somente uma espécie. Em roxo a gente tem os arcossauros, que chama Arcossauria em latim, lembrando que CH se pronuncia K e não X, não é Archossauria. Então esse táxon possui dois grupos viventes, né, os crocodílios, ou crocodília, que são os crocodilos e jacarés, que são 27 espécies atualmente, e o seu grupo irmão, que são as aves, que possuem aproximadamente 10.000 espécies. Então, a classificação filogenética que vocês estão vendo é uma classificação genealógica, onde o nome do táxon superior ele se aplica a todos os táxons inferiores. Então, a escolha por uma classificação genealógica, em vez de uma classificação baseada em outros critérios, se deve à teoria de Darwin, né, que postula que todas as espécies são aparentadas e têm uma origem única, né? Vocês viram um texto sobre Luca, né, que eu postei para vocês logo no começo dessa disciplina, que vocês podem consultar. Então, o corolário dessa teoria é que esses caracteres hereditários eles são passados dos ancestrais para os descendentes. Então, essa classificação filogenética, ela permite entender as relações de parentesco, ou seja, são as relações temporais entre os organismos,
mas também permite entender as características em comum entre os organismos. Resumindo, a classificação filogenética ela permite obter relações que são hierárquicas entre os táxons, assim como a classificação linneana, e ela permite também estabelecer as relações de parentesco, grupos irmãos, o tempo de origem e ter uma base para entender a evolução das características morfológicas, fisiológicas e ecológicas e genéticas nessa árvore. Então, o objetivo da sistemática é desvendar as relações de parentesco e nomear os nós da árvore para estabelecer uma classificação filogenética. Porém, nem sempre é fácil conciliar hipóteses diferentes de classificação. Então, quando a gente, no processo científico, a gente tenta descobrir uma classificação filogenética, a gente vai fazer hipóteses e vai testar as hipóteses umas contra as outras. Então, como é que a gente compara diferentes classificações, ou seja, diferentes hipóteses? E quais são os critérios que a gente utiliza para escolher entre diferentes hipóteses? A gente vai utilizar o exemplo dos tetrápodes. Dentro dos grupos que vimos, a gente tem os anfíbios, os mamíferos, as aves, os répteis, reptília, que incluem as tuataras, lagartos, serpentes e anfisbenas, os lepidossauros, crocodilos e jacarés. Se a gente for incluir o táxon reptília na filogenia abaixo, onde é que a gente pode incluir ele? Em que nó a gente colocaria o nome reptília? Então, nos táxons abaixo, a gente tem na filogenia, o que está em laranja é reptília. Então, o que a gente chama de répteis são, então, os lepidossauros, Lepidosauria, que inclui esquamata e rincocefalia, os testudíneos, os quelônios e os crocodilos. Então, se a gente colocar o nome de reptília no lugar onde a gente tem sauropsida, a gente vai aplicar também esse nome às aves. No entanto, as aves não são répteis. Ou seja, não podemos colocar o nome de répteis em nenhum dos nós dessa árvore, porque não existe nenhum nó onde a gente pode colocar reptília que inclua todos os répteis. Para isso, a gente teria que ter outra hipótese filogenética, porém, a que está apresentada aqui é a mais aceita cientificamente. A gente tem uma nomenclatura, ou seja, uma forma de identificar quando a gente usa os grupos répteis e sauropsidas e como diferenciar eles. Na filogenia ao lado, essa aqui, os sauropsidas incluem o nó e todos os seus descendentes. A gente tem aqui os lepidossauros, esquamata, rincocefalia, testudíneos, os quelônios e arcosáurea, os crocodilos e aves. Quando um grupo inclui o ancestral, então o nó e todos os descendentes, a gente diz que esse grupo é um grupo monofilético. Monofilético quer dizer que ele é uma só linhagem. Filético vem de filo, vem de linhagem, e mono é um só, então quer dizer uma só linhagem. Então, sauropsida é um grupo monofilético porque ele é uma linhagem homogênea que inclui o ancestral e todos os seus descendentes. A gente sabe pelo registro fóssil que o ancestral de todos os reptílios era um réptil. Então, o ancestral se encontra no ponto azul aqui. Assim, os reptílios incluem o ancestral, o nó, e parte dos seus descendentes, crocodília, testudines, rincocefalia e esquamata. Porém, eles não incluem as aves. Então, não inclui esse descendente. Assim, a gente diz que esse grupo é parafilético. Então, um grupo parafilético é um grupo que inclui um ancestral
e somente uma parte dos seus descendentes. Então, no caso aqui, ele não inclui as aves. Então, essa é uma definição super importante, né? Entre grupo monofilético, um grupo que inclui o ancestral e todos os descendentes, e um grupo parafilético, que é um grupo que inclui o ancestral e somente uma parte dos descendentes. Willy Hennig, que foi um entomólogo alemão que publicou Phylogenetic Systematics, ou Sistemática Filogenética, em 1966, ele coloca as bases de uma metodologia para uma classificação filogenética, aceitando unicamente grupos monofiléticos. Então, Willy Hennig define a base desse sistema como a utilização de caracteres homólogos para inferir a filogenia, a utilização unicamente de grupos monofiléticos e uma nomenclatura evolutiva para descrever os caracteres. A gente viu a homologia dos caracteres e o que são grupos monofiléticos. Agora vamos ver a nomenclatura dos caracteres. A gente vai utilizar de novo os tetrápodes como grupo, né? Os amniota, que a gente viu aqui, eles são um grupo monofilético, porque ele inclui o ancestral e todos os descendentes. Então, todos esses animais aqui, mamíferos, lagartos, quelônios, crocodílios e aves, eles são amniota. Esse grupo, como eu já disse para vocês anteriormente, ele se diferencia do seu grupo irmão anfíbia porque ele possui um ovo amniótico, enquanto os anfíbios possuem um ovo não amniótico. Os anfíbios, eles não possuem um ovo amniótico, eles possuem um ovo que é gelatinoso. Esse ovo ele possui essa camada gelatinosa e um vitelo, que é essa parte amarela aqui, onde o embrião tira as reservas para o seu desenvolvimento. As trocas gasosas para respiração e as trocas de líquido para excreção são realizadas através dessa camada gelatinosa, que é permeável, e os ovos geralmente são colocados em meio líquido. Então, tem muita diversidade nos padrões de reprodução dos anfíbios, mas isso é um tópico para a disciplina de vertebrados, tá joia? Enquanto o ovo amniótico, então o ovo dos amniota, ele possui, além do vitelo, então a gente vê aqui o vitelo, o saco vitelínico, né? Esse daqui é o embrião de amniota. Ele possui uma estrutura, ele possui outras estruturas, né? A primeira delas é o âmnio. O âmnio é essa membrana aqui que fica em volta do embrião, ela envolve totalmente o embrião no meio líquido, então ele permite ao embrião se desenvolver no meio líquido. Ele tem o alantoide, que é essa membrana aqui em cor rosa ou salmão, que armazena as excretas do embrião e realiza trocas gasosas com o ambiente externo. E a gente tem o córeo, que é uma membrana que envolve o âmnio, o alantoide e o saco vitelínico. A gente está vendo o córeo aqui, essa membraninha transparente aqui. Né? Então, e depois a gente tem ainda uma casca coriácea, coriácea quer dizer rígida. Então, essas estruturas, elas permitiram que os amniota se reproduzissem em ambientes secos e conquistassem novos hábitats. Então, enquanto os anfíbios, né, tem esse ovo não amniótico, que é gelatinoso, né, que obriga os anfíbios a se reproduzirem próximos de ambientes muito úmidos ou aquáticos para que os ovos sobrevivam, os amniota, né, tem esse ovo amniótico que evoluiu e permitiu que esse ovo vivesse totalmente isolado do ambiente aquático, porque ele reproduz o ambiente aquático aqui graças a essa membrana que é o âmnio. Ele possui uma membrana que armazena as excretas e faz as trocas gasosas, ou seja, o que normalmente é feito através da membrana gelatinosa dos anfíbios é feito pelo alantoide no ovo amniótico. Possui um córion que deixa todas essas membranas compactadas, né, numa só estrutura que a gente chama de ovo amniótico, e ainda possui uma proteção mecânica, que é essa casca coriácea,
né? No caso dos ovos que a gente conhece, por exemplo, de galinha, é uma casca que é calcificada, né? Então ela é dura e tem cálcio. Então, os ovos são estruturas homólogas, né? Que a gente pode chamá-los de caractere, que tem dois estados. Então tem o estado gelatinoso, que está nos anfíbios, e tem o estado amniótico, que está nos amniota. Então os ancestrais de todos os tetrápodes possuem ovos gelatinosos. Portanto, a gente pode chamar esse estado de caractere como estado ancestral ou primitivo. O nome técnico ainda é plesiomórfico. Plesio quer dizer antigo e mórfico é forma, ou seja, é a forma antiga. Nos amniota, aparece um novo estado de caractere para o ovo, que é o estado amniótico, que é um estado que a gente chama de derivado ou apomórfico. Isso quer dizer que é uma inovação. Okay? Então a gente tem o ovo, ele tem é um caractere de tetrápoda, e a gente tem dois estados, a gente tem o estado gelatinoso, que é o estado ancestral ou plesiomórfico, presente nos ancestrais dos tetrápodas e nos anfíbios, e a gente tem o estado apomórfico, o estado derivado, que é o estado novo que aparece nos amniota e que é transmitido para todos os descendentes aqui que estão no clado de amniota, que são os grupos em verde. Então a gente definiu então dois estados de caracteres, o estado primitivo ancestral, que a gente chama de plesiomórfico, e o estado derivado, que a gente chama de apomórfico. Então, o ovo amniótico é um estado apomórfico, né, do ovo. Esse estado apomórfico, ele aparece nos ancestrais dos amniota e é compartilhado com todos os seus descendentes. Então, um estado de caractere derivado e compartilhado pelo ancestral e todos os seus descendentes é uma sinapomorfia. Sin quer dizer compartilhado, então ele é uma inovação evolutiva compartilhado pelo ancestral e todos os seus descendentes. Então a gente tem aqui, a gente pode fazer uma representação disso aqui. Então os tetrápodes, eles têm esse estado ancestral, que é o ovo gelatinoso, que a gente encontra nos anfíbios, mas a partir de amniota a gente tem o ovo amniótico, e esse ovo amniótico ele é herdado e presente em todos os descendentes. Então, um estado de caractere que é novo, que a gente chama derivado, que é presente no ancestral e todos os seus descendentes, é chamado de sinapomorfia. Então, é uma apomorfia, ou seja, uma novidade compartilhada com o ancestral e todos os seus descendentes. Então, a sinapomorfia é um tipo de estado de caractere muito especial, porque ele é utilizado para agrupar os táxons em grupos monofiléticos. Então, esses caracteres, eles denotam novidades evolutivas importantes que são mantidas desde o ancestral e em todos os descendentes. Então, é uma inovação que foi mantida. Então, esse tipo de característica é o tipo de característica preferida sobre as características ancestrais para classificar os táxons em classificações filogenéticas. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, das escamas. Né? As escamas, elas aparecem em amniota, certo? Então, esse é o caractere, é um estado de caractere ancestral, então é um estado plesiomórfico. Dentro dos amniota, a gente tem duas modificações das escamas. Né? A escama é uma modificação da epiderme e ela é modificada como pena nas aves e como pelo nos mamíferos. Então, as escamas são um estado ancestral, é uma plesiomorfia, compartilhado entre os répteis. Então, os répteis, esquamata quer dizer que tem escama, Lepidossauria quer dizer sáurea, lagarto, lepidoescama, ou seja, lagarto de escamas. Né? As tartarugas, cágados e jabutis também têm escama, e os crocodilos e jacarés também têm escamas. Então, essas escamas são um estado compartilhado
entre esses táxons é um estado ancestral compartilhado. Já as penas são caracteres derivados únicos, né? Então são inovações únicas presentes somente nas árvores. Então a gente chama isso de autapomorfia, ou seja, auto é relativo a si mesmo, né? Apomorfia é uma novidade. Então são caracteres derivados próprios. Então a gente definiu mais um nome para estados de caracteres ancestrais compartilhados, são simplesiomorfias. Uma simplesiomorfia é um tipo de estado de caractere que não é utilizado para agrupar táxons em grupos monofiléticos, porque o uso desses caracteres ele tende a produzir agrupamentos que são parafiléticos, ou seja, são agrupamentos que não são agrupamentos naturais. A gente também definiu um nome para estados de caracteres derivados únicos, que são autapomorfias. Então, uma autapomorfia é um tipo de estado de caractere que não é utilizado para agrupar táxons porque ele está presente no único grupo. Então, a gente não pode agrupar ninguém. Porém, ele pode ser utilizado para definir um grupo, né? Mas não para agrupá-lo com outro. Então, a gente pode pegar outro exemplo, a regulação da temperatura corporal. Então, a regulação da temperatura corporal, a gente tem dois padrões, né? A gente tem táxons, ou seja, grupos de organismos que são ectotérmicos, né? Então, dentro dos tetrápodes, a gente tem dois grupos de modificações da regulação da temperatura corporal, com o aparecimento da endotermia. A endotermia é a regulação da temperatura a partir de fontes internas, e a endotermia aparece independentemente nas aves e nos mamíferos. Então, o que a gente chama de convergência evolutiva ou homoplasia, ou seja, uma semelhança que não é derivada de parentesco. Então, a regulação da temperatura corporal ectotérmica, que é a regulação da temperatura por fontes externas, os animais que a gente chama comumente de sangue frio, é um estado ancestral, então uma plesiomorfia. Então, os amniota, aqui os tetrápodes, eles são ancestralmente ectotérmicos, e esse estado ectotérmico ele é compartilhado entre os répteis e os anfíbios. Então, ele é uma simplesiomorfia, então ele é um caractere ancestral compartilhado entre os répteis e os anfíbios. Vocês notam que se a gente agrupar, né, os táxons por uma simplesiomorfia, a gente vai obter uma filogenia que não é a filogenia que a gente entende que seja mais aceita cientificamente atualmente. Então, as plesiomorfias, ou seja, os estados ancestrais, eles não são estados de caracteres bons para a gente construir filogenias. O que a gente prefere construir com estados derivados. Em resumo, a gente viu nesse encontro, né, o que são grupos monofiléticos e parafiléticos. A gente, então, lembrando que os grupos monofiléticos são grupos que têm o ancestral e todos os seus descendentes, e os grupos parafiléticos são grupos que possuem o ancestral e uma parte somente dos descendentes. A gente viu que eram estados de caracteres apomórficos e plesiomórficos. Então, estados de caracteres apomórficos são estados derivados ou inovações, e os estados plesiomórficos são estados ancestrais. A gente viu que são estados de caracteres sinapomórficos, ou seja, são inovações evolutivas compartilhadas entre o ancestral e todos os seus descendentes, e estados simplesiomórficos, que são características que são plesiomórficas compartilhadas entre os ancestrais e parte dos descendentes. E, finalmente, a gente viu que são estados de caracteres autapomórficos, que são inovações evolutivas que existem somente em um grupo. Bom, pessoal, agora eu vou abrir para perguntas.
pessoal, hoje essas duas aulas são aulas importantes que têm conceitos, né, novos para vocês. Todos esses conceitos são novos, então não são conceitos que são, vamos dizer, muito óbvios ou naturais, mas são os conceitos mais importantes que tem para a gente conseguir estabelecer classificações filogenéticas. Então, todas as classificações que a gente tem atualmente, então isso daí foi de 1963 para cá, então faz praticamente 70 anos, né, que a gente está trabalhando, né, as classificações da vida na Terra baseadas nesses princípios, certo? Então é importante que vocês entendam, isso daí é o fundamento, né, de sistemática, são esses conceitos, né? São conceitos que apareceram na década de 70 e que levaram praticamente 30 anos para eles começarem a ser utilizados matematicamente, né? A gente vai ter uma aula sobre inferência filogenética, né? Hoje a gente utiliza esses conceitos em programas, né? Que são algoritmos que tratam informaticamente, matematicamente, essa informação que a gente coloca sobre os caracteres para produzir classificações filogenéticas. Tá joia? Mas o princípio, a base, é isso que a gente viu hoje. Tá bom? Então, assim, o que vocês devem saber? Essas são definições, né? Então, vocês devem saber as definições. Durante o exercício que vocês vão ter a oportunidade de aplicar essas definições, né, para testar se vocês entenderam ou não esses conceitos. Carlos, você tinha levantado a mão? Não, professor, é só para pedir para a Luana desligar o microfone que estava atrapalhando muito o barulho do áudio, o som do vento, não sei. Alguém quer fazer uma pergunta? Joia? Então, assim, o que eu sugiro agora é que depois dessa aula, vocês releiam, né, essa aula e vocês tentem escrever as definições. Né? Se vocês quiserem, se vocês tiverem mais tempo, vocês podem procurar exemplos, né, de estados de caracteres para tentar trabalhar um pouco melhor. Dei para vocês vários exemplos aqui. Então, vocês podem tentar rever esses exemplos e se esses exemplos estão claros para vocês. Se não tiver claro, a gente vai dar outros exemplos e a gente continua trabalhando esses conceitos, tá bom? Professor, eu queria só tirar uma dúvida mais em relação à disciplina, não em relação à aula. Porque esse mês passado eu fiquei o mês inteiro sem computador. Eu consegui pegar ele agora nessa semana. Aí eu queria saber quantas atividades pontuadas já teve. Uma só, né? Ok. Porque eu acabei não tendo como fazer. Acho que foi até dia 2. Você vai poder... agora é a atividade 2. Você vai ter oportunidade de repor, né, essa atividade. Se tiver justificativa, você coloca lá no fórum de justificativa, né? Aí eu tenho que solicitar agora já? Não, a reposição ela é feita normalmente no final do semestre, né? Uhum. Ok. Joia, pessoal? Então, se não tiver mais resposta, eu vou parar essa gravação e eu vou comentar o exercício da semana passada. Beatriz, você quer perguntar alguma coisa? Não, tudo ok. É estudar mesmo, professor. Eu acho que assim, na conclusão que eu coloquei aqui... Foi. Eu também não. Vocês têm um resumo, né? Vocês têm que saber, na verdade, isso. O que é o grupo monofilético, parafilético. Então, isso daqui é vocabulário básico, né? São conceitos básicos que vocês precisam saber. Então, vocês estão entrando no curso de biologia. Então, isso daí são conceitos super importantes que vocês precisam entender claramente. Se vocês não entenderem, vocês podem mandar mensagem no grupo do Zap. Eu acho que eu não entendi esse conceito. E aí eu tento elaborar outros exemplos para mostrar para vocês. Tá bom? Ok, então vou interromper aqui e vamos para a correção.